Oi, pessoal. Bom dia para todos vocês. Eu sou o Rafael. Eu estou desenvolvendo um trabalho como pós-doc, o meu pós-doutoramento no Instituto de Astronomia da Universidade de São Paulo. Bom, eu não sei se... Em primeiro lugar, muito obrigado quero agradecer à comissão do evento pela oportunidade de eu estar aqui apresentando meu trabalho. Não sei se foi proposital, mas a gente vai trocar completamente a abordagem, né? A Irina apresentou um trabalho completamente experimental e eu vou para outra ponta, que é um trabalho completamente teórico, né? Então, desde já, eu não quero assustar vocês com os desenvolvimentos matemáticos, mas o que eu vou apresentar aqui é justamente o desenvolvimento tridimensional da teoria do CRIP. Foi um trabalho que eu tenho desenvolvido ao lado do professor Silvio, que é uma continuação de um trabalho que foi iniciado pelo Hugo Follonier, na época em que ele estava também trabalhando no Instituto de Astronomia da Universidade de São Paulo. Ah, tem que tocar no negócio, na verdade. Deixa eu ver. Isso. Bom, então, a ideia aqui, basicamente, é dar algum contexto em três partes, ou três contextos temporais ou cronológicos, de onde viemos, onde estamos agora e para onde nós estamos caminhando. Bom, então, da onde viemos ou sobre o que estamos apoiados? O professor Silvio deu a apresentação, a primeira charla desse encontro, desse stagiaire, já explicou muito bem do que se tratam as marés. Ontem mesmo o Zopete também apresentou de uma maneira muito linda como funcionam as marés e como elas são responsáveis por transformar a dinâmica de um sistema quando se considera a interação de dois corpos, mas basicamente a maré vai ser essa deformação que ocorre devido à interação gravitacional entre um corpo extenso, que a gente chama de primário, né, quando ele está interagindo com um corpo perturbador, que damos o nome de secundário ou corpo companheiro. Talvez o que vale a pena dizer é que já é definido que a figura de equilíbrio, né, a figura a qual o corpo extenso vai tender a ter é um elipsoide de revolução, e que, quando se fala de uma figura de equilíbrio estático, ou também chamada de figura invícida, quando se comporta como um fluido perfeito, essa figura ela pode ser construída justamente com uma superposição dessas duas figuras geométricas, que é um esferoide de Maclaurin, que surge justamente pelo efeito da força centrífuga, e, de fato, devido à interação gravitacional, é o elipsoide de Jeans. Isso falando de um corpo invícido, né? Para quem não, invícido significa um fluido perfeito que não apresenta viscosidade. Bom, historicamente, a primeira teoria bem colocada a respeito de marés é devido a Darwin, né? Antes dele, o próprio Maclaurin e Jacobi trabalharam, mas de uma maneira não teve uma fundamentação. A primeira fundamentação teórica é de Darwin, e o que vem depois acabam se tornando as teorias baseadas na teoria de Darwin, e que são consideradas relogias ad hoc, porque o que é importante é você entender em que velocidade em que ocorre essa deformação do corpo, né? De que maneira ele vai se estender. E é ad hoc porque cada uma dessas teorias que estão colocadas aqui, que são baseadas na teoria darwiniana, seja a CPL, que é o Constant Phase Lag, ou Constant Time Lag, elas são baseadas em leis que vêm depois do desenvolvimento. Além dessas, você tem o modelo de Maxwell e o modelo do CRIP. O Maxwell nada mais também chamado de o modelo viscoelástico, onde você considera a parte elástica do corpo, que é o que faz ele, né, que permite ele deformar, e uma parte de freamento ou de amortecimento, que é a parte viscosa. E, finalmente, o CRIP, que é o nosso foco. O professor Silvio já deixou claro como funciona o CRIP. Ele é a base fundamental do CRIP, é aquela equação que está mostrada ali, a equação do CRIP. Nada mais é do que... Aqui tem point? Não tem, né? Ah, tem sim. Basicamente, o que você tem é uma figura, que aqui a gente chama de essa curva xi, que seria a superfície do elipsoide instantâneo, a figura real, e que tende ao ρ, que é a sua figura de equilíbrio estático, que seria a figura que o corpo iria se tornar, né, caso ele não tivesse viscosidade.
E a lei do Cripps, que é uma lei muito simples, é uma equação diferencial de primeira ordem, diz que a velocidade com que isso ocorre é proporcional justamente à diferença, a distância entre essas duas figuras, a figura instantânea e a figura de equilíbrio, e a constante de proporcionalidade é esse fator gama, que a gente chama de fator de relaxação, e que tem a ver com a viscosidade, né? Para vocês entenderem, o fator gama, se ele é muito baixo, da ordem de 10 a menos 5, 10 a menos 6, em geral você está falando de uma alta viscosidade, ou também chamado stiff bodies. E o contrário, né, também, que é você tem o fator gama alto, da ordem de 10 ou de 100, você está falando de corpos menos viscosos e que tem uma capacidade de deformação mais rápida. A solução é bastante simples. A minha intenção aqui não é defender ou fazer qualquer juízo de valor entre qual teoria é melhor, se a do Cripps ou se as demais, mas uma curiosidade, talvez que vale a pena dizer, é que a teoria do Cripps é a primeira, e até o momento única, que foi, de fato, aplicado para modelos de camadas, né, onde você tem diferentes camadas em um corpo extenso, e essas camadas, cada uma delas tem a sua própria viscosidade, né? Isso faz com que o problema se torne muito mais complexo. Foi aplicada por Foulonier em 2017 para o caso coplanar. Bom, então aqui eu já falei para vocês da onde viemos e onde estamos agora. Essa aqui é uma figura que ilustra mais ou menos o nosso problema. Estou mostrando aqui o elipsoide de equilíbrio, ou seja, a figura estática. E, basicamente, o que nós temos é um problema de corpo rígido, que vai envolver várias rotações, e que mistura, além disso, uma trigonometria esférica, basicamente. Então, o que você tem aqui, nessa figura de equilíbrio, a gente tem o seu corpo extenso, que a gente chama de M minúsculo. Você tem uma massa pontual, que é o nosso corpo secundário, o corpo companheiro, que justamente influencia, que causa o efeito de maré. Eles são intercambiáveis, o professor Silvio deixou isso claro na primeira charla, então você pode trocar quem é o primário e quem é o secundário, é uma relação de ida e volta. E a diferença é que o corpo perturbador ele não está no mesmo plano, no chamado plano equatorial da sua figura estática. Isso já é uma coisa diferente do que tem sido feito. Você tem esse argumento delta aqui, que é o ângulo de orientação. E, além disso, você tem a própria inclinação da órbita do corpo companheiro, e você tem também um ângulo que é a obliquidade. Então, é importante que a gente tenha, no problema tridimensional, você tem a inclinação da órbita do corpo secundário, e você tem a obliquidade, que nada mais é do que essa fase existente entre o seu vetor de spin, né, o vetor de velocidade rotacional, e a normal do plano orbital. Basicamente, o que você quer é determinar a equação da superfície instantânea, né, sabendo que elas... tanto a superfície instantânea quanto a superfície invícida, o corpo, a figura de equilíbrio, elas são o quê? Elas são elipsoides de evolução, cuja equação a gente já conhece, né? Bom, um parênteses, uma vez um amigo me disse que cada equação que a gente coloca num seminário, a gente perde metade do público, então eu acabei de perder 90% de vocês agora. Mas aí eu vou pedir uma paciência de vocês para tentar explicar rapidamente para vocês quais são as sequências das soluções. Uma vez que você resolve a equação dos elipsoides, seja tanto para a figura instantânea quanto para a figura de equilíbrio, você é capaz de escrevê-las dessa forma, que o ρ representa a figura de equilíbrio, a figura estática, e o xi, essa letra grega, representa a figura instantânea. Você consegue, quando você resolve a equação do elipsoide, escrevê-las dessa forma, dependentes desse R, e desses fatores que são importantes, os Fs, chamados de funções invícidas, e os Es, né, porque essas funções carregam dentro delas informação a respeito da orientação e da forma, porque é isso que é importante, né? A orientação, justamente como está orientado, que tem a ver com o quê? Com os ângulos do seu problema, e a forma vai estar relacionada com justamente essas quantidades aqui, que são bastante importantes, que são os achatamentos, né, εrho e εz, o achatamento polar e equatorial. É isso que a gente busca resolver, né? E
uma vez que você consegue escrever essa equação de uma maneira dessa forma, carregando os f's e os e's, você coloca isso dentro da sua equação do CRIP, resolve e chega, né, é uma equação diferencial, você vai acabar chegando nessas relações aqui que são chamadas equações paramétricas. Resolver essas equações te garante justamente determinar ser capaz de determinar os achatamentos. Óbvio que dentro dos e's estão as informações dos achatamentos e as informações de 3 fases. Visto que o problema é tridimensional e a dinâmica do corpo rígido, você tem os chamados ângulos de Euler, né? Então, você está determinando com essas equações, resolvendo as equações do CRIP, te garantem ser capaz de saber a forma do seu elipsoide e a orientação dele no espaço. Né? Essas equações, se você coloca num problema coplanar, você recupera justamente o que já está dado na literatura. Por exemplo, o E1 aqui, para o caso coplanar, acaba virando diretamente, acaba transformando naturalmente no chamado achatamento polar. Uma vez que você tem essas equações, você tem resolvido essas equações, você pode resolver isso numericamente ou analiticamente, você é capaz de trabalhar a dinâmica do seu problema, né, construindo o tensor de inércia. Esse problema basicamente é um problema de álgebra tensorial para o caso de corpos rígidos, então envolve esse tipo de matemática e tudo que está relacionado com isso, e é capaz então de reconstruir o potencial tidal, a força tidal e o mais importante, que é o torque, né? Isso tudo aqui, o Zoppet ontem falou como isso influencia, porque uma vez que você muda a forma do seu objeto, você muda a rotação dele, você muda o potencial gravitacional e você muda completamente a dinâmica do seu sistema, né? Então, é uma sequência, né? Repetindo para vocês, a gente tem do elipsoide, conseguindo as equações paramétricas que resolvem o CRIP e, finalmente, ter a dinâmica do seu problema. Então, basicamente, o que a gente faz é uma regressão, saindo de um referencial e voltando para um referencial qualquer, um referencial genérico que seja inercial, né? Quando você está o referencial mais fácil de trabalhar é justamente o referencial menos conhecido, que é o da figura instantânea, né? Nesse referencial, quando você alinha ele com os eixos principais do seu objeto, do seu corpo, você é capaz de construir o tensor de inércia, que vai ser uma matriz diagonal. E isso é muito importante, porque facilita o desenvolvimento, né? A matriz vai ter como os seus autovalores justamente essa composição dos seus achatamentos, que é o que você quer. E a grande beleza dessa teoria, eu vejo dessa forma, é que mesmo se você não resolver tudo isso que eu mostrei para vocês, se você simplesmente esquecer essas equações paramétricas e simplesmente sair do referencial do corpo instantâneo, ou seja, você tem essa matriz, e por rotação você voltar para o seu corpo, para a figura invícida, você recupera naturalmente aquelas funções E, que são as funções paramétricas, né? Então, por um lado ou por outro, você chega no mesmo lugar. Aqui é uma figura que eu estou só para assustar vocês. Essa seria a geometria completa do seu problema. Então, quando você está num referencial inercial, que é onde você precisa de fato trabalhar, onde vão valer as leis de Newton de uma maneira perfeita. Então, esse é o referencial inercial total do seu sistema, e no caso completo, cada uma dessas quantidades, esses ângulos aqui, eles estão em movimento, né? Então, você tem aqui o referencial inercial, você tem um plano, que é o plano do equador, e você tem a figura da orbital, e isso funciona para os dois casos. Então, você resolve para um e resolve para o outro. E, finalmente, para onde que a gente está caminhando? Esse problema a gente resolveu ele analiticamente. Atualmente, nós estamos colocando isso no nosso... implementando numericamente. E isso está sendo feito em 2 frentes. Puramente analítico, só colocando as soluções, e comparando com soluções numéricas, porque isso aqui pode ser resolvido numericamente. O problema são justamente as ordens de computação, né? Porque numericamente isso acaba ficando muito pesado, e é por isso que você precisa das soluções analíticas, porque você precisa das médias, das equações médias, onde você elimina as variações de curto período. E, em seguida, os testes que envolvem principalmente o problema Corot, que é Corot 3, que é um problema que tem obliquidade,
E como eu falei para vocês, é encontrar as equações médias para o nosso problema. E a sequência seria justamente a aplicação. A grande importância desse trabalho reside, por exemplo, em você implementar métodos, ou você auxiliar métodos de detecção por velocidade radial. Não sei, existe, por exemplo, o efeito Rossiter ou Rossiter-McLaughlin, que é essa influência que você tem da geometria do seu sistema quando você está medindo as velocidades radiais. Bom, só um exemplo, né? E outras coisas como determinar a insolação de uma exolua ou de um planeta, né? E para entender melhor aspectos de habitabilidade. Enfim, muito obrigado pela atenção de vocês e obrigado por... Obrigado pela apresentação. Apesar de você ter assustado a plateia, tem perguntas? Tem uma pergunta lá. Tá vendo? Não assustou tanto. Obrigado pela palestra. Assusta, mas é legal. Eu adoro. No primeiro slide, quando se definiu o McLaurin e o outro objeto que eu estou acostumado com o Jacobi, então eu esqueci o nome daquele ali. Jeans, isso. Você colocou as equações onde o do Jacobi você define o elipsoide a partir da rotação dele, com a densidade e tudo mais. E no Jeans, você colocou uma razão de massas, mas não entra ali rotação. Isso. Então, para ver se eu entendi direito, você vai conseguir determinar a forma do elipsoide quando você considera o objeto externo. Ou o jeans ele não depende do objeto externo? Qual a diferença, no fundo, a pergunta é qual a diferença entre o jeans e o Jacobi? A diferença, basicamente, é que, voltando lá, justamente, o jeans é, de fato, a maré, digamos assim, porque, de fato, você está falando da interação gravitacional. O outro a deformação ocorre pela questão do potencial centrífugo, né? Você acaba, a partícula da superfície vai se afastando pelo próprio giro. Essas duas geometrias elas são importantes justamente para você definir a sua figura de equilíbrio estático, que é a figura que o corpo teria se ele não tivesse viscosidade. Porque tudo isso, o seu objetivo é determinar os épsilons. Aqui, esses épsilons aqui são os épsilons da figura instantânea, mas que vão ser dependentes, vão ter uma relação com os épsilons da figura estática. E é possível mostrar, com uma matemática não muito difícil, que os achatamentos da figura estática têm uma relação justamente com os achatamentos do McLaurin e os achatamentos de Jeans. Então, é por isso que você utiliza... eu lembrei aqui justamente que a figura estática nada mais é do que uma superposição da parte rotacional e da parte gravitacional. Eu espero que eu tenha ficado claro, assim, mais ou menos. Você precisa, de fato, das razões de massa e das razões de distância. Isso é importante. Isso, naturalmente, você tem isso no seu problema, naturalmente. Não foi tão assustador assim, mas eu acho que me perdi em algum momento. Você aqui está considerando a obliquidade do corpo ou não? Sim. Sim. Obliquidade, aqui... A obliquidade pode ser arbitrária? Teoricamente, sim. Agora você poderia ter o corpo girando com seu eixo de rotação apontando para o perturbador que gera maré? Olha, o desenvolvimento, até o momento, nós não restringimos nada. O problema é que agora estão começando a aparecer, na hora de você programar e interpretar o que você está calculando, de fato, você começa a ver os problemas. Uma coisa, por exemplo, que existem os chamados casos particulares, que esse seria outro caso particular, é o caso de sincronia, né, ressonâncias, que são casos especiais. Então, esses casos especiais, eles são analisados naturalmente de uma maneira isolada, né? A princípio, foi desenvolvido sem restrição, né? E é importante salientar que você tem tanto uma inclinação a órbita é inclinada e você tem obliquidade, né? Então, seria justamente um problema completo em termos de geometria, né? Mas, basicamente, a resposta que eu tenho para você é que eu vou analisar isso ainda, os problemas que vão surgir. Duas perguntas ainda, rapidinhas. Você tem a força e o torque. Como é que fica a variação da órbita e da rotação? Você já estudou isso?
Sim, nós temos as equações analiticamente. Bom, uma vez que você tem a força e o torque, você já pode resolver numericamente, né? É só colocar lá e já era. Você a gente tem as expansões, você acaba fatalmente caindo nas expansões elípticas, então vão aparecer os clássicos coeficientes, funções de Cayley, ou, para quem não conhece, os coeficientes de Hansen, uma vez que você pode relacionar os dois. Então, isso está expandido. A gente tem as equações rotacionais, elas basicamente aqui estão relacionadas com essa figura. Você tem três argumentos, que é o J, o Psi, que são argumentos livres porque você quer calcular isso num referencial genérico, e você tem, de fato, o ômega, que é o seu spin. Então, as equações rotacionais incluem essas três partes. E não eu não coloquei aqui porque, né, já está meio pesado aí, então. Sí, gracias. Gracias, Rafael. Nunca entiendo bien por qué, creo que hay trabajos de Correia, por ejemplo, donde usan modelo de Mignard y ellos tienen inclinación y oblicuidad. Al menos aparecen ecuaciones para eso. Sí, no entiendo bien por qué, o sea, o qué suposición hacen ellos que simplifica bastante el problema. Ese problema no se ve tan complicado como este que vos tenés. ¿Hay algo con el momento de inercia o algo así? Sim. O trabalho do Correia que eu vi, mas muito por cima, que envolve tridimensional. Bom, primeiro eles não é o CRIP, né? Eles trabalham com o número de Love. E aí tem uma questão, embora que eu não vou entrar aqui no mérito de dizer de onde vem o número de Love, qual é a suposição matemática, se está certo ou não. Não vou entrar nesse mérito. Mas não fica claro para mim a questão do momento de inércia. Então, né, e aqui a gente envolve tanto a equação do torque, você vai ter naturalmente tanto a variação do momento de inércia como completo, né, como a variação da sua rotação. Fora isso, bom, basicamente o que tem diferente é justamente da onde você sai. A gente usa o CRIP e Correia, em geral, usa quando ou é Mignard ou usa Maxwell, né? Então, a diferença está basicamente nessa parte. Só para completar a resposta para ele. No caso, nos artigos do Correia, desde o artigo do Darwin, todos esses, a posição do elipsoide e o achatamento do elipsoide são dados arbitrariamente. Aqui não. Aqui, com hidrodinâmica, se está calculando qual é a posição do elipsoide, e, a partir da equação, resolvendo a equação de Navier-Stokes, etc., está se chegando nessas equações que vão... Esses números eles estão dizendo exatamente isso. Quais são os achatamentos do elipsoide e qual é a orientação do elipsoide. Tá? Então, nada está sendo assumido a priori com um valor qualquer. Não, está sendo calculado a partir de first principle. Bom, lamento, a discussão está sendo boa, mas temos que ir para frente. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado.